Bom, 7 horas em ponto. É a hora de começar, né? Primeiro, agradecer a todos aí a presença. Estou com o Abílio Diniz aqui, que dispensa apresentações. O Abílio é uma grande referência para a gente. Eu me lembro, Abílio, quando eu vim para São Paulo para poder estudar, eu fiz faculdade aqui em São Paulo, na FGV também, e eu fui assistir a uma palestra sua na escola e fiquei muito feliz de acompanhar a sua trajetória. Já li muitos seus livros, tem algumas frases que você cravou que eu utilizo até hoje. Então, você, para mim, é uma grande referência, não só como empresário, mas também como pessoa, porque nós temos um traço muito em comum, que é a religião, né? Você é católico, eu também sou, e eu respeito todas as religiões, obviamente, mas a gente sempre se encontra por aí, ambos sempre com o seu terço no bolso, né? E ontem, inclusive, essa semana, acho que segunda, você estava no Thiago Negro, né? No Primo Rico, e aí você falou de uma novena que você faz, que é a mesma novena que meu pai me ensinou a fazer também, que é a novena dos 63 dias, né? Então, tenho essa admiração por você, tanto na pessoa física quanto na jurídica, e é um prazer estar aqui para discutir esse tema tão importante que a gente tem hoje, que é discutir crise, discutir coronavírus, discutir como que o Brasil vai sair dessa, né? Então, nesse momento onde a gente se reúne aqui para bater papo, e tem aí uma porção de gente escutando a gente, isso é bacana, a gente está com quase mais de 2.000 pessoas agora aqui ao vivo com a gente, e mais 2.000 no YouTube, das pessoas que se multiplicam. A gente está cumprindo o papel aqui como cidadão e como empresário. Também é um prazer estar aqui receber o Pedro Bartelli, da Vulcabras. Pedro, que vem de uma família muito empreendedora e que também teve muito desafio como executivo, né? A Vulcabras é uma empresa super complexa, né? Tem linha de varejo, tem linha de indústria, emprega mais de 20.000 pessoas no Brasil. Então, eu imagino que deve ter essa responsabilidade, viu, Pedro, de todo dia acordar e ficar responsável por mais de 20.000 famílias. Deve ser um peso bem grande para se carregar, ainda mais no momento de crise, onde se fala em fechamento de loja, onde se fala em demissão, onde se fala em perda de renda. Então, eu imagino que você deve estar tendo de pressão agora, então vai ser muito bom escutá-lo aqui e compartilhar com o nosso público. Estou aqui também com um amigo, uma pessoa também que tem uma história na distribuição do varejo farmacêutico de décadas, que é o Sami, do grupo Profarma. E o motivo do Sami estar aqui, e o Abílio, são dois setores que são essenciais ditos como essenciais, né, falando de alimento e remédio aqui, para poder contar um pouquinho até para a gente assim, dos desafios de distribuição e logística neste cenário. A gente está recebendo aqui mais uma pessoa, convidado de surpresa, que deve entrar aqui, que é a Betina. Betina, Oi, Betina. Oi, tudo bem? E a Betina é sócia nossa e uma das responsáveis por a área de análise da XP. Ela cobre o setor de consumo e varejo e está aqui engrandecendo todo esse bate-papo aqui com a gente. Bom, agradeço muito também o meu sócio e amigo Henrique Alvani, que é um cara que é incansável aí nessa luta por tentar conectar pessoas, gerar bons debates. E obrigado, Henrique, por estar aqui comigo. E aqui, pessoal, é um bate-papo como se a gente estivesse juntos. Infelizmente, a gente não pode estar juntos, senão a gente estaria, Bíblia, numa mesa, batendo papo, que com certeza essa turma aqui junto sai coisa boa. Começando, eu queria passar a palavra para o Abílio. A gente que é importante a gente escutar a voz dele agora, nesse momento, com uma pessoa que já passou por algumas crises no Brasil e que tem muito a contribuir. Então, eu vou fazer a primeira rodada, cada um vai falar 5 minutos. Eu acho que o Abílio aqui dispensa apresentações, então cada um vai falar 5 minutos, depois a gente vai fazendo um bate-papo aqui entre a gente, sempre sob o objetivo de trazer ideias e tentar aqui contribuir para a comunidade enquanto CPFs e não enquanto empresário. Abílio, por favor, com a palavra. Olá, boa noite, Rafa, boa noite a todos aqueles que nos ouvem, nos veem. Eu já passei por muitas crises, sem dúvida nenhuma, mais do que todos vocês por causa da idade, né? Já passei por muito mais coisas. E sem dúvida nenhuma, essa aqui é a crise coletiva e global
é a mais importante, mais difícil, a mais assustadora que eu já passei. Claro, já passei por crises com o meu sequestro, coisa e tal, tinha certeza que ia morrer e tal, mas essa não conta, porque não era uma coisa minha, não era uma coisa coletiva. E uma das coisas que eu aprendi de crise é uma coisa muito simples: a crise tem início, meio e fim. E nós temos que pensar nisso. Não sabemos em que ponto nós estamos da nossa, mas certamente não estamos no início, não sei se estamos no meio, estamos próximo do fim. E palavra de ordem numa crise, eu não tenho dúvida nenhuma, é serenidade. Se a gente não tiver serenidade, se a gente nos deixar nos levar pela angústia, pela imprevisibilidade, pela incerteza e até pelos medos, realmente a coisa fica mais complicada. E é importante a gente decidir sempre e separar os nossos medos reais dos imaginários, porque é evidente que a gente vem na nossa cabeça muito mais medos imaginários do que aqueles que são realmente os reais. A gente tem que separar isso, principalmente de noite. Né? Se acordar de madrugada, deixar os fantasmas da madrugada carregarem os medos imaginários, realmente aí a coisa complica. Né? Separar bem isso. Né? E tem sempre uma frase da minha mãe, que é uma frase muito simples, que eu não gosto de esquecer, que é: não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Né? Ou, se você quiser, não há bem que sempre dure, não há mal que nunca acabe. Esse mal vai acabar, vai passar, então, quer dizer, vai vir outros tempos. Eu acho que, para começar, então, para falar alguma coisa assim de importante para começar, eu tenho uma esperança. As pessoas sempre dizem que eu sou otimista demais. Eu até sou, então, quer dizer, eu prefiro o otimista do que o pessimista. O otimista vive alegre, vive mais contente, vive mais feliz. Tal. O pessimista vive emburrado, vive chateado. Então, eu sou otimista, sim, mas eu tenho uma esperança muito grande que o mundo vai sair dessa muito mais solidário. Eu vejo, entendo, quer dizer, entre as pessoas, a preocupação com os outros, a preocupação, principalmente agora com as pessoas mais carentes. Minha mulher e minha filha mais velha, a Geise e a Ana Maria, não param de trabalhar, não para nós, entende? Quer dizer, também nós estamos trabalhando para nós, mas para as pessoas mais carentes, organizando um trabalho de distribuição de cestas básicas. Nós botamos dinheiro nisso também, não é só falar, entende? Mas estamos botando dinheiro nisso, organizando cestas básicas, movimentando tudo, pensando nas pessoas mais carentes. Não somos só nós, os bancos hoje estão fazendo doações, está todo mundo preocupado principalmente com as pessoas mais carentes. A semana passada eu estive na França também, encontro a mesma coisa, as pessoas preocupadas, a nossa empresa lá está preocupada com as pessoas mais, vamos dizer, de renda mais baixa. Eu tenho uma esperança muito grande que o mundo vai sair melhor dessa crise, vai sair mais solidário, pensando mais nas outras pessoas e pensando no bem-estar comum, bem-estar de todos. Então, eu acho que, para começar, então, quer dizer, isso, pensar na solidariedade, pensar depois, quando sairmos dessa, e também um agradecimento muito grande para as pessoas que estão trabalhando por nós. Nós também estamos trabalhando, tenho certeza que vocês também estão trabalhando por vídeo, mas tem gente que está trabalhando por nós. E não são só os médicos, os enfermeiros, aqui eu já fiz um agradecimento muito forte para todos eles. Mas os policiais, as pessoas que estão cuidando da segurança, as pessoas que estão cuidando do transporte, as estradas estão vazias de carro, mas estão com muitos caminhões, fazendo transporte, transportando gêneros de primeira necessidade, alimentação, remédios, tudo para a população. Tem muita gente que não está parada, tá? E isso é muito importante a gente fazer esse agradecimento àqueles que estão trabalhando por todos nós. É isso que eu comento. São verdadeiros heróis, né, que estão aí se dedicando e para o Brasil não parar. Agora, eu queria passar a palavra e fazer uma pergunta. Pedro, acho que você, eu te conheço, mas acho que seria legal você contar a sua história aqui para a gente, contar a tua história, um pouquinho da história da tua família, a história da Vulcabras e responder essa pergunta que eu te fiz aí, como é que é acordar com 20 mil famílias para alimentar nesse mercado. Por favor, Pedro. Legal. Bom, Furla, obrigado pelo convite. Realmente é um prazer estar dividindo aqui essa live com a Abílio, com o Sami, com vocês da XP. Espero poder colaborar com o nosso bate-papo. Não tenho dúvida que também vou conseguir aqui ganhar um conhecimento enorme com vocês todos que estão aqui
Rapidamente, só para esclarecer, 20 mil colaboradores, a Vulcabras tem 14. Então, às vezes a gente confunde, porque, voltando um pouco atrás, eu nasci em Farroupilha, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, natural de Farroupilha, onde meu pai, Pedro Grendene, e meu tio, Alexandre Grendene, fundaram a Grendene. Então, eu nasci no meio do sapato. Só para esclarecer a quantidade de colaboradores, se somar as duas empresas, tem mais de 30 mil colaboradores. Mas a Vulcabras, hoje, ela emprega mais de 14 mil pessoas. Eu comecei cedo, mas não no sapato. Por mais ter sido criado no meio do sapato, eu comecei no automobilismo. Eu, com 13 anos, comecei a correr de kart e fiz isso profissionalmente. Tive uma carreira legal, passei por Fórmula Ford, Fórmula Chevrolet, Fórmula 3, tive bons resultados, fui campeão brasileiro e vice-campeão sul-americano de Fórmula 3. Mas, no meio disso, sempre dentro do sapato, também quis empreender. Tive uma experiência própria no varejo, abri outlets da Reebok, isso foi lá em 93. Tive alguns outlets, passei por alguns momentos de começar com e-commerce. Em 95, eu comecei com e-commerce para calçado, acho que era muito recente. O e-commerce funcionava muito para livros e CDs, naquela época ainda eram CDs. Então, eu abandonei isso e, aos 22 anos, optei por parar o automobilismo e me dedicar mais aos negócios. Então, incorporamos as lojas que eu tinha, naquela época 6 lojas, a empresa Vulcabras, que não foi fundada pela gente, foi adquirida. A Vulcabras é de 1952, e ingressei na Vulcabras. Comecei, então, ampliando as nossas lojas na Vulcabras. Passei por um período de marketing no produto e teve várias situações interessantes, inclusive algumas de crise. Eu fui assumir a distribuição na Argentina, no auge da crise da Argentina, de uma das crises da Argentina, na crise de 2002, em 2003 eu fui para lá. E hoje eu sou o CEO da Vulcabras, né? A Vulcabras hoje é a soma de duas empresas. A Vulcabras, em 2007, adquire a Azaleia e se torna Vulcabras Azaleia. Então, desde 2007, nós temos dentro da Vulcabras também a Azaleia. Rapidamente, para conhecer um pouco da empresa, a Vulcabras sempre foi uma empresa gestora de marcas, né, principalmente de marcas esportivas internacionais. Passou pela Vulcabras diversas marcas como Adidas, Puma, Reebok. Atualmente nós temos a Under Armour dentro do nosso portfólio. E, como eu falei, em 2007 houve a oportunidade da Vulcabras adquirir a Azaleia. Fazia muito sentido, porque a Vulcabras não tinha marcas esportivas ou femininas que sejam próprias. Nesse momento a gente adquire a Azaleia, cresce a empresa e começa a ficar dono de marcas próprias. Começamos a desenvolver as nossas marcas próprias, que hoje são a própria Azaleia, que é a marca feminina, e a Olímpicos, que é a marca líder de mercado no Brasil, com maior número de pares vendidos. Passamos por reestruturações grandes, passamos por uma crise muito grande em 2012, tivemos um período de reestruturação onde a Galeazzi nos ajudou, a assessoria da Galeazzi nos ajudou por 2 anos, e foi o período que eu também me preparei para assumir a empresa. Assumi em 2015 como CEO, estou na empresa até hoje. Esse é um breve resumo de um pouco da minha história e um pouco da empresa que eu cuido. A Grendene é uma empresa fundada pelo meu pai e pelo meu tio, é da família, mas o meu cargo é CEO da Vulcabras, que é outra empresa. As empresas são separadas. Então, eu tenho que deixar o meu sempre fora do mute, que eu vou falando e esqueço. Mas eu vou... Obrigado, Pedro. Eu queria perguntar, Sami, vocês têm uma história da distribuição de remédio muito consistente, muito antiga, né? E assim como o setor de alimentos, que tem esse desafio de manter o Brasil funcionando, ter alimento na gôndola do supermercado, você tem um desafio de manter várias farmácias do Brasil abastecidas. E
como é que está sendo assim no dia a dia cumprir essa missão, conscientizar e proteger a saúde dos funcionários e, ao mesmo tempo, Sami, fazer com que chegue remédio a tantos pontos de venda que vocês cobram. Então, se puder contar um pouquinho da história da Profarma e já entrar um pouquinho nesse ponto, eu te agradeço. E Betina e Henrique, se preparam aí que hoje vocês vão perguntar para caramba junto comigo, tá? E daqui a pouco eu vou perguntar para o meu amigo Abílio Diniz um pouco mais, que esse é o cara que gosta de escutar também bastante. Sami, por favor. Bom, boa noite, obrigado pela oportunidade de estar dividindo a tela aí com pessoas desse calibre. É uma honra para mim, ao mesmo tempo, poder contar um pouco da nossa história. Nossa companhia tem mais de 58 anos, foi fundada pelo meu pai, e eu vou repetir um pouco das histórias que eu ouvi aqui, seja de perder as noites de sono, ou seja de ingressar cedo no negócio, né? Oficialmente, eu comecei na companhia aos 17 anos de idade, assim que eu passei no vestibular, mas eu, sem exagero nenhum, desde os 10 anos, 8 anos de idade, eu era convidado a passar as minhas férias escolares na empresa. E já fui de tudo na empresa, brincava no depósito, depois fui comprador, e depois fui evoluindo. E a nossa empresa, seguindo aí todas as linhas internacionais, entendeu que o negócio de distribuição era um negócio que demandava escala. A gente traçou um plano forte nesse sentido, nos tornamos uma das maiores do setor, fomos a primeira e única a abrir o capital em 2006 na B3, e com isso a gente, basicamente, em 2, 3 anos, concluiu o nosso plano de expansão da atividade de distribuição. Hoje a empresa, nessa área, ela atende 45 mil pontos de venda, a gente recebe, em média, 550 a 600 mil pedidos por mês, talvez uma característica do setor, que é a agilidade na entrega. O nosso cliente pode passar um pedido até as 9, 10 horas da noite, que ele vai estar recebendo até entre 11 e 2 da tarde do dia seguinte, nas áreas mais próximas. Fora dessa janela, o seu nível de serviço já começa a ser considerado não tão bom. São quantos caminhões hoje agregados e dedicados a... Enormidade, Furlan, enormidade, porque para você, desses 45, a gente tem 25 mil comprando dia sim, dia não, e isso vai se distribuindo também, depois desdobrando em veículos leves. Então, se eu for falar em caminhões para os pontos de transbordo, mais veículos leves, a gente vai estar usando aí uns 700 veículos por dia de terceiros para estar conseguindo fazer essa distribuição. Em 2008, 2009, depois da gente ter concluído esse processo de expansão na distribuição farma, a gente entendeu que era preciso, também seguindo o que o resto do mundo fazia, diversificar. Então, a gente começou a investir na área de distribuição de especialidades. A gente fez 3 aquisições nesse sentido, uma distribuidora de produtos especiais, um varejo, que é um delivery, no caso, uma empresa prestadora de serviço. E, nesse momento, a gente também começou um namoro com a maior distribuidora do mundo de especialidades, que é a AmerisourceBergen, uma empresa de 180 bilhões de dólares de faturamento. Esse namoro culminou em 2014 com uma JV 50-50, e eles ingressando também no capital da Profarma. Naquele momento, a gente entendeu, bom, estou me associando ao maior do mundo nesse ramo de especialidade. A gente ficava com o CFO e eles com o CEO, e a gente entendeu, bom, agora a Profarma pode investir também numa diversificação em busca também de maiores retornos no varejo. Então, a gente fez 2 aquisições em 2013, e depois a gente fez mais uma em 2017, e hoje a nossa rede de farmácias tem aproximadamente 200 lojas, concentrados entre Rio e Brasília, né? Essas são as regiões mais fortes que a gente atua. E esse aprendizado, né, a gente comprou das 3 empresas que a gente adquiriu no varejo, 2 foram turnarounds, o que obrigou a gente a aprender o varejo de forma muito rápida. No meio do caminho veio a crise, né, do Brasil, mais recente, o que tornou as coisas ainda mais urgentes, mas foi bom. Nesses 7 anos de varejo, a gente hoje já tem uma consistência de operação bastante importante e relevante. Mudando agora para o assunto que eu acho que está mais quente no momento,
é um desafio gigantesco estar mantendo a nossa operação funcionando perfeitamente, como ela ainda está hoje, face a todos os desafios, seja de proteger os seus colaboradores, e aí tem uma série de iniciativas que a gente adotou e está adotando. A gente vai começar agora a imunização nos centros de distribuição, a gente deixou em casa ao máximo, direto logo os grupos de risco. A imunização vai estar começando em breve pelo pessoal das faixas etárias mais altas, tem todo um programa de autoconscientização do colaborador para ele se proteger também, a medição de temperatura, as máscaras, que são um produto raro hoje no Brasil, a gente está conseguindo alguns lotes grandes para poder estar dividindo aí para a nossa linha de frente, que é o pessoal de centro de distribuição e o pessoal de loja. São esses os desafios das pessoas que a gente tem que cuidar mais de perto. O nosso escritório, a nossa sede, tem mais de 550 funcionários. Eu te diria que hoje a gente tem 7 pessoas trabalhando aqui na sede. 7 pessoas, só tudo home office o resto, né? O resto foi home office. Eu achei um trabalho espetacular. Em 2 dias a gente levantou mais de 500 VPNs para o nosso pessoal estar trabalhando. Já foi a sorte também que a gente já tinha praticamente todo mundo com notebook, foi fácil por conta disso, mas... E é engraçado, eu já ouvi isso nas outras... Eu vou repetir o que já foi, o próprio Benchimol falou, as outras lives. A gente está descobrindo, né, que trabalhar pelo home office ou via online funciona, às vezes, até mais do que ao vivo. Fica mais produtivo. Mas, agora, assim, a gente vai se deparando com alguns desafios, né? Na hora que você tem o transporte dos seus funcionários, de certa forma, ameaçado por algumas decisões de fechar aqui ou ali o transporte público, sem juízo de valor, a gente tem que estar lá viabilizando o nosso funcionário estar chegando, tentando, ao mesmo tempo, cuidar da cabeça do funcionário. Todo mundo fica muito preocupado de estar indo, que são verdadeiros heróis. Já fiz vários agradecimentos ao nosso pessoal de loja. Eu digo que, nesse momento, eles não estão trabalhando para o chefe nem para a empresa, eles estão trabalhando pelo Brasil. Pelo Brasil. A última coisa que a gente quer nesse momento são consumidores em casa com falta do seu medicamento e tendo um outro problema de saúde indo para o hospital. Então, disponibilizar medicamento, alimento, a essa altura do campeonato, para a população é uma coisa fundamental para evitar uma sobrecarga adicional ao serviço de saúde. Perfeito. Abílio, deixa eu te fazer uma pergunta que eu estou curioso aqui. Você disse que essa é a crise que você talvez seja a crise mais difícil ou de difícil leitura que você já tenha visto nessa história tanta. Mas se você for observar o passado, tá? Acho que com o passado a gente aprende muito. Qual que você se lembra, antes do coronavírus, que foi a última crise assim, forte, que você falou assim, meu Deus, agora não vai dar... Assim, que você, agora tem risco de quebrar, o negócio está difícil. E aí, se você puder compartilhar com a gente, o que você fez naquele momento? A gente fica escutando aqui, eu estou fazendo essa live todo dia com o empresário, então sempre a mesma forma, cuidar do caixa, cuidar das pessoas. Mas eu queria, assim, pegar um exemplo do passado, que você já viveu algumas crises por aí, né? Um empresário do setor de varejo. Que você compartilhasse aqui com a gente um pouquinho de uma experiência passada, Abílio. Eu vou só... Eu acho que... Espera aí, Abílio, deixa eu desbloquear aqui. Agora... Não, aqui, ó. Agora está certinho. Não me deixe esquecer, porque eu fecho o microfone para não entrar nenhum ruído. Eu consigo liberar por aqui. Eu vou ser o DJ aqui também. Olha, eu vou falar um pouquinho da minha experiência passada, mas depois eu queria falar um pouco também sobre o presente. Entendeu? Eu tenho pensado muito. Eu normalmente durmo bem, né? Tranquilo, né? Mas tenho ficado bem inquieto, né? com esse momento que o mundo está passando. Não é só o Brasil, não, que o mundo está passando. Evidentemente, você está mais preocupado com a questão em volta de você, tá? Que são os brasileiros, são as pessoas que você conhece. Tá? Mas eu quero falar um pouco do que eu penso desse momento depois. Mas vamos responder a tua pergunta. Mas eu já vi. Fica à vontade, eu quero te escutar com isso aí também, tá? Mas eu volto, depois a gente faz a rodada, depois eu volto. Então, quer dizer, porque eu tenho que falar o que eu penso. Eu não posso deixar de me posicionar sobre esse momento. O que eu acho, para a mensagem que eu vou passar para as pessoas. Olha, eu já vi muitas crises diferentes.
A crise de saúde, não vi nada igual. Tá? Não vi nada igual. Nada que eu me lembro, quer dizer, igual aos que nós estamos vivendo. Eu vi, por exemplo, a crise do petróleo no começo dos anos 80, quando teve aquele choque do petróleo, que foi realmente... Nós tínhamos aqui no Brasil problemas com a dívida externa, tá? Muita gente pregando aqui que nós íamos dar o calote, nós íamos nos fechar, nós íamos transformar num país inteiro voltado para dentro e tal. Aquela discussão toda, nós conseguimos sair. Tá? Nós sempre saímos das nossas crises. Tá? Você vai um pouco mais para frente, você pega uma crise violenta da hiperinflação. Então, como é que você se mexe naquele negócio, naquele momento da hiperinflação? Cada um arrumou o seu jeito, então foi vivendo. Alguns não sobreviveram, a maior parte sobreviveu, passou também. Aí nós tivemos, praticamente no final da hiperinflação, não foi o final, nós tivemos a entrada do Collor, o plano Collor, o sequestro da poupança. Tá? Eu me lembro, fui jantar um dia na casa de um amigo meu, logo no começo, e o cara disse, olha, isso aqui é a última ceia. Como se tivesse Jesus dizendo isso aqui é a última ceia. Por quê? Porque ninguém tinha mais dinheiro naquele momento, então, era um negócio assim absurdo. Outra grande crise. Isso das crises coletivas. Eu também tinha uma crise da minha empresa, em 90, que ela quase desapareceu, mas também saímos, também sobrevivemos. Então realmente, eu já passei por... Difícil dizer qual é a pior. Essa, em termos de saúde, que você está preocupado com a vida das pessoas. Você está preocupado com que elas sobrevivam, que as pessoas não morram. Tá? Não lembro de um outro momento igual a esse. Poder estar preocupado com as empresas não morressem, tá? Que as empresas quebrassem, que as pessoas não morram, que está do teu lado, próximo de você. As pessoas de renda mais baixa, que você vê em termos de desespero que essas pessoas estão, aqueles que vivem do dia a dia, trabalham de dia para comer de noite no dia seguinte, então, e que você sabe que é assim. Tá? A pessoa que vai e faz algum serviço aos autônomos, como é que estão vivendo? Realmente a coisa é chocante. Agora, nos meus aprendizados, de novo, aquilo que eu já falei, tem que ter serenidade. Se você se desesperar, né, aí fica tudo pior. Você tem que construir alguma coisa. Né? Você tem que construir uma ponte para sair dessa. É isso que eu recomendo para as pessoas. Mesmo aqueles que têm uma crise também da economia das pessoas, das finanças pessoais. Tá? Aquilo que está acontecendo com Bolsa. Você sabe muito bem, até para você estar nisso, Rafael, que com a diminuição da taxa de juros, né, muitas pessoas tiraram sua poupança, tiraram o seu dinheiro de renda fixa e foram para a renda variável. Né? E, de repente, a Bolsa desaba. E os caras viram, muita gente viu a poupança da sua vida praticamente desaparecer ou cair pela metade, ou coisa parecida. É muito duro. Tá? Agora, e vocês também podem contribuir nisso. Né? Você sabe que volta. A coisa não é assim. Pode voltar para o mesmo patamar, mas volta. Ninguém deve agora se impressionar demais com isso que está acontecendo agora. Então, isso, para sair um pouco do campo da saúde e pensar no campo de bens, de dinheiro das pessoas. Tem muita gente. Outro dia eu fui no meu oculista, nem vou dizer quem é, fui lá, um negocinho no olho, fui lá. O cara falou, agora o que vai acontecer? Querendo saber o que vai acontecer, porque também tinha a sua poupança colocada em renda variável, então ele estava vendo também as coisas se complicarem. Então, tem vários pontos para as pessoas ficarem realmente muito, muito inseguras e muito inquietas. Agora, palavra de ordem, que eu acredito, serenidade. Tem que ter serenidade. Muitas vezes é difícil. Mas como é que você vai ter serenidade se eu estou sem dinheiro para comer? Mas também não adianta desesperar. Não vai comer com o desespero. O mais possível, serenidade, tranquilidade. E aqueles que podem, e é o nosso caso, nós estamos procurando fazer alguma coisa pelos outros. O trabalho, de novo, o trabalho que a Geise, minha mulher, que a Ana Maria, minha filha, estão fazendo então, firmemente, no sentido de fazer chegar comida para as pessoas menos favorecidas, um trabalho muito, além do que põe dinheiro. Mas só o dinheiro não adianta, tem que botar dinheiro, tem que preparar a cesta básica, tem que trabalhar com a logística, tudo isso, certo? Isso é muito importante. Seu pai, ele começou pequeno, ele foi um pequeno comerciante. Agora, vão ter vários pequenos, médios comerciantes, aquele, você sabe como é que é o mercadinho lá no interior, é o comerciante, a esposa, às vezes o filho ajudando, vai passar por muita dificuldade. O que você falaria para um pequeno empresário hoje, além de serenidade? O cara que é o brasileiro normal, assim, que vende almoço para comprar janta. Eu tenho repetido essa expressão aqui várias vezes. E que
do nada estava andando na rua com uma bigorna na cabeça dele. O que você falaria para esse cara que está escutando a gente hoje? Olha, Rafael, não tem muito o que falar, entende? Não tem, é compartilhar o desespero, entende? A pessoa não foi desesperada, mas eu entendo as dificuldades dessa gente, os problemas dos pequenos comerciantes, né? A única coisa que você tem que falar é o seguinte, é o que eu vou falar agora, do momento atual, vou falar aqui um pouquinho, deixar meus colegas falar. Isso vai passar, isto vai passar, então se segura, tá? Não há muito o que fazer agora. Se segura, está vendo muitas coisas, está vendo prorrogação de crédito, quer dizer, o cara, aquele que tem uma pequena loja, ele tem contas para pagar e tal, ele que se segure, de preferência, procure pagar as pessoas, os empregados. Isso é importante, para que eles tenham o mínimo de renda para poder continuar a sua vida. Isso é o fundamental, paga as pessoas. Tá? Não dá para pagar tudo, paga o que dá, paga o dinheiro que tem, e se segura. Isso vai passar, né? Agora, não há muito o que fazer nesse momento. A economia parada, não há muito o que fazer nesse momento. Então, paciência e tentar honrar pelo menos a folha de pagamento para manter as pessoas com alguma condição, né? Com alguma condição. Sentar com os fornecedores e ter um papo honesto de que também está passando por dificuldade, né? Acho que é um pouco por aí, né, Abílio? Não, mas já houve muitas manifestações. O governo está falando em prorrogar os impostos, em não processar ninguém com menos de 60 dias, dar um prazo mais para que as pessoas possam ficar inadimplentes e não sejam executadas. Isso está sendo falado por todo mundo e pelo próprio governo. Tá? O Banco do Brasil, o Caixa Econômica está falando isso. Então, agora, nesse momento, é não se desesperar, tá? Esperar passar. Eu tenho escutado justamente isso, eu tenho lido bastante, né, que o governo está tentando fazer algumas ações para poder manter o fluxo de caixa das empresas, principalmente as pequenas e médias. O SAMI, ele lida com bastante pequena e média empresas, drogarias. E me corrija, Pedro, a Grendene, a Vulcabras também tem franqueados, não tem? Nas marcas, tem franqueados também, né? Correto? Não, nós na Vulcabras não temos franquias no Brasil. Na verdade, nós temos 70 lojas, aí Chile, Colômbia e Peru. Mas aqui no Brasil é tudo próprio. Não, aqui no Brasil a gente distribui para o comércio, são mais de 10 mil clientes. Tá. Então eu vou fazer essa pergunta para o Sami e vou jogar para você, que é o seguinte. Então, a gente está escutando que tem essas medidas para poder manter o pequeno e médio varejo. Eu queria perguntar para o Sami e depois para o Pedro. Como é que vocês estão vendo o pequeno e o médio varejo na ponta? Essa turma está conseguindo levantar a mão para alguém para poder pedir ajuda? Como é que faz? O cara para de pagar imposto? Você está sentindo? Eles estão te perguntando como é que faz? Como é que está aí, Sami? Assim, cara, a gente vive num setor que, nesse momento, ele é uma ilha de tranquilidade, né? Pelo contrário, se você for perguntar o que a gente está experimentando em março, foi um mega boom de vendas. E o nosso cliente da distribuição também, a gente também teve esse boom de vendas no varejo, ele está passando por isso, né? Acho que a grande preocupação nossa é tentar entender como isso está acontecendo, por exemplo, na Itália, e ontem a gente teve a chance de ter uma videoconferência organizada pela Abrafarma, tentando aprender o que vai acontecer amanhã. E o nosso setor lá continua um setor forte, né? Ele teve o mesmo boom que a gente teve e se acomodou num patamar superior ao que estava antes da crise. Então, nesse sentido, a gente experimenta uma tranquilidade. A grande preocupação, de fato, é com essa onda de demissões dos outros setores, de que maneira isso vai afetar o brasileiro como um todo. A nossa parte, por exemplo, com os nossos funcionários, porque ele continua empregado com a gente não está prevendo nenhuma demissão, nada disso, mas muitas das vezes o cônjuge dele, que tem uma renda informal, um outro emprego, está perdendo isso. O que a gente está fazendo é que na folha de 1º de abril a gente está antecipando 25% do 13º dos nossos funcionários, tentando dar um fôlego extra, porque a gente sabe que o pessoal está preocupado. Mas no nosso setor de distribuição, pelo contrário, a gente está vendo que casualmente aconteceu num mês que é pré-alta de preços, então que já tem um volume de negociação mais forte do que o normal. A gente viu as farmácias experimentarem um volume muito forte de vendas
que está se acomodando um pouco nos últimos dias com os fechamentos de São Paulo, Rio e as grandes cidades, mas a gente não está passando por essa matança que os outros setores estão tendo que passar. Mas isso aí você acha que vai durar? Enquanto tiver estoque, como é que está o fornecimento da indústria? Cara, isso daí assim, é tranquilizar o povo, porque não tem nenhum problema. Vai ter um problema pontual num item ou outro. A gente acabou recebendo informações também de que a produção farmacêutica na China já está em 70% de novo. Os laboratórios trabalham com estoques mais altos. É óbvio que essa onda, essa correria às farmácias provoca, às vezes, até um desabastecimento temporário, porque você tem que reagir. A parte de supply é vital. A venda ela não respeita nenhuma previsibilidade, né? A venda de OTCs, por exemplo, que é a parte que é preventiva, né? Vitaminas, a parte respiratória, antialérgicos, isso explodiu. Então, às vezes, a gente tem até dificuldade de repor para o nosso cliente na mesma velocidade que era antigamente, mas também nos pegou no momento onde a gente constrói um inventário mais alto para se beneficiar com o aumento de preço. Então, no longo prazo, no médio prazo, o brasileiro não vai sentir um problema de abastecimento, os próprios fornecedores têm dito. Se tiver, vai ser alguma coisa pontual. Então não precisa correria para a farmácia, fazer fila que vai ter sem produto. Vou jogar aqui agora para o Pedro Bartelli. Pedro, só para você contar um pouquinho, que você lida com muito pequeno e médio varejista. Esse sim, varejista de roupa, acredito que deve estar sofrendo muito mais, dado que alimentos, né? Alimentos e remédio, parece que estamos no oceano azul. Conta aí um pouco a realidade do varejo vestuário para a gente, Pedro Bartelli, por favor. A nossa realidade é completamente diferente. A gente tem um portfólio de 15 mil lojas que a gente atende, e são 10 mil clientes. Então, veja quanto pulverizado é e quantos clientes têm uma única loja. Quantos são pequenos, né? O varejo no Brasil, as sapatarias, as famosas sapatarias, existem lojas especializadas, mas existem muitas sapatarias no Brasil. A cadeia inteira está sofrendo e o grande problema hoje é uma pressão muito grande pelos pagamentos. Então, a preocupação é nos nossos fornecedores, a preocupação é da indústria, a preocupação é do varejista. E todo mundo, na medida do possível, tem tentado negociar, né? Negociar para que... eu costumo falar dentro da Vulcabras que a gente precisa entender que existe uma paralisação, mas é importante que a cadeia inteira entenda como uma suspensão temporária dos negócios para que a gente não cancele os nossos compromissos, inclusive toda uma cadeia que vem se abastecendo, os pedidos que nós temos em carteira, pedidos em produção, os pedidos futuros. A gente sabe que a retomada vai ser mais lenta, mas é importante que a gente entenda que é uma suspensão. O que a gente sente falta, por mais que a gente tenha proximidade com as entidades, com as associações, é que exista alguma definição coletiva importante para que a gente possa também se posicionar, porque é difícil a Vulcabras se posicionar, o meu fornecedor se posicionar, os clientes se posicionar, todo mundo nesse momento quer prazo, todo mundo tem muita dúvida do que vai acontecer para frente, mas a maioria, né, de toda a cadeia não pode unilateralmente dar prazo, né, porque precisa honrar os seus compromissos. E os principais, num negócio como o nosso, os fornecedores são bastante importantes, mas é de mão de obra intensiva, são muitos funcionários, né? Nós temos 14 mil colaboradores na Vulcabras, e o que a gente tem feito nesse momento, estado próximo desses colaboradores, informando e mantendo um otimismo dentro da empresa, de que vai passar, e nós estamos nos preparando para uma retomada que torcemos para que, com segurança, ela venha o mais rápido possível. Mas mantemos os salários, mantemos a distribuição das cestas de alimento, e estamos bastante próximos. Eu acho que o mais importante nesse momento, seja através dos empresários, das entidades, do governo, é que a gente se preocupe muito com os empregos, porque essa crise ela vai trazer problemas e o desemprego será o maior problema
não só econômico, e toda a parte de segurança, e acabamos de falar que existem muitas pessoas, muitos pequenos, não só empresários, mas autônomos, que vendem o almoço para comprar janta, e nesse momento, né, janta a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, jantar, mas nesse momento essas pessoas mais humildes estão sem receber, estão sem conseguir fazer suas compras, levar comida para casa. É todo um problema social enorme, que eu sei que está muito, muito discutido. Essa paralisação é uma paralisação que é necessária nesse momento para que se contenha a disseminação do vírus, mas acho que, se ela for curta, né, o mais curta possível, com todas as medidas de segurança, minimizará os efeitos econômicos que vão existir. E gostaria de falar aqui também que eu acho que é um momento importante nessa paralisação para que, logicamente, todos se preparem para uma retomada, não só no que diz respeito a toda a área de saúde, mas também em cada um dos negócios, né? Precisa se preparar com medidas de segurança, medidas de saúde, mas também com a educação das pessoas. As pessoas precisam se conscientizar que nessa retomada vão ter que mudar atitudes, vão ter que respeitar protocolos, inclusive nas fábricas, nos restaurantes, em qualquer lugar. Tem que ter disciplina, né? Eu estava lendo que o brasileiro, ele é um dos povos que mais toma banho, né? A gente toma bastante banho, mas assim como o italiano, a gente é um pouco que menos lava a mão, e lavar a mão é uma das medidas mais simples e eficazes aí nesse momento. Betina Roxo, minha amiga, você está doida para perguntar? Já me falou aqui. Tô. Não, então, queria fazer uma pergunta para todos, na verdade. A gente está falando de uma crise muito diferente de outras que a gente já viveu, né? E parece que sempre a crise atual é a pior que a gente está vivendo. Então, queria perguntar para vocês, que são grandes líderes, já passaram por momentos como esse, como que vocês se mantêm motivados num ambiente de tanta incerteza, né, como a gente está falando, econômica, de saúde, e também mantém o time de vocês e as pessoas que trabalham com vocês, que estão próximas de vocês, motivadas também, porque essa incerteza econômica também está junto com essa incerteza de pessoas queridas, né, que a gente tem, de poderem pegar doença e a gente não saber como funciona. Então, é uma ansiedade muito grande para todo mundo. Além do que, toda essa questão de home office, para alguns, também causa uma mudança, né, de hábitos, e a pessoa também, muitas vezes, fica ansiosa, enquanto outras pessoas que precisam ir para o trabalho nesse momento também têm suas ansiedades. Então, como que vocês gerenciam tudo isso como líderes? E para quem responde, a Bíblia primeiro, né? A Bíblia. Sempre. Selecionar aqui, né? Eu queria ter um pouquinho mais de tempo agora para falar disso. Abílio, todo o tempo, todo mundo quer te escutar. Eu estou recebendo um monte de gente aqui, o pessoal quer escutar o Abílio, eu também quero escutar mais o Abílio. Então, Abílio, eu vou pedir para o Pedro, para o Sami, agora o espaço do Abílio. Calma. É que eu já conheço as ideias do Abílio. Eu quero ver as ideias dos outros também. Quero ver as ideias do Sami, do Pedro, da sua. Quer dizer, não quero só falar, quero escutar também. Aliás, uma das coisas que eu não paro de aprender. Tentando aprender, estou aprendendo com essa crise, aprendendo muita coisa. Sobre a pergunta da Betina, hoje mesmo eu fiz uma live com todo o pessoal da Península, né? Nós fizemos sexta-feira, fizemos outra hoje menor. Sexta-feira nós tínhamos 190 pessoas conectadas. Tá? E eu tenho falado para eles, enfim, aquilo que eu estou pensando. Não adianta falar para eles, olha, vai dar tudo certinho, vai correr tudo bem. Então, você tem que encarar a realidade e falar aquilo que você está pensando e mostrar, então, quer dizer, o exemplo que você está sereno, que você está tranquilo e tentando passar a serenidade para os outros. Bom, resumindo rapidamente o que eu tenho falado para eles, sem dúvida, já falei, é a maior crise que eu já vi na minha vida, principalmente porque é a crise de saúde. Pessoas podem morrer, então, realmente é um negócio muito, 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 muito grave. Tá? Agora, nessa crise, já estou vendo muita solidariedade. Estou vendo muita solidariedade. Estou vendo empresas que nós estamos ligados, a Carrefour, a BRF, estão já colocando dinheiro, está ajudando muito com cestas básicas.
falta um pouco até de mão de obra para confeccionar cestas, mas está sendo feita. Minha mulher hoje falou, inclusive, até com os concorrentes, falou com o Roldão, falou com o Açaí do Grupo Pão de Açúcar, está todo mundo no jogo, todo mundo solidário nessa crise, e isso me dá a esperança de que o mundo vai sair mais solidário depois dessa crise. Agora, sobre a crise em si, sobre o momento. Olha, estou acompanhando tudo aquilo que está sendo falado, acho que não é mais o momento aqui no Brasil de nós discutirmos se o lockdown deve ser horizontal ou vertical. Nós temos que ver o seguinte: o Brasil já está parado. O Brasil já está parado ou parcialmente parado. Não adianta mais a gente discutir se deve parar mais ou parar menos, ele já está parado. Assumindo isso, nesse período de paralisação, o que me parece que é importante? Que seja feita uma agenda do que tem que ser feito nesse período que está parado, nesse período de paralisação. Nessa agenda deve incluir os hospitais de campanha que estão sendo feitos, trazer máscaras, trazer os respiradores, trazer tudo aquilo que precisa para que as pessoas tenham um mínimo de possibilidade daqueles mais graves sobreviverem, da assistência para organizarem, principalmente com as pessoas mais carentes, das favelas. Uma pessoa que ficou doente aqui, aonde deve se dirigir? Aqui é o hospital de campanha. Nós temos o Pacaembu praticamente já sendo terminado pelo Einstein, tem que fazer o hospital de campanha lá. Organizar as pessoas para onde elas devem se dirigir nos casos mais graves. E uma agenda mínima durante esse período que nós estamos parados. Não tem mais que discutir para ou não para, melhor é de um jeito ou melhor do outro. Vamos pegar a realidade e o que temos que fazer durante esse período. Feito isso, é muito importante que a gente aí dimensione o tamanho da paralisação. Porque as pessoas que estão lá paradas, que estão sem dinheiro, até sem comida, cara, você pode tirar tudo que você quiser do homem, mas não tira esperança. A pessoa tem que ter uma esperança que, num determinado tempo, não importa se é uma semana, 2 semanas, a pessoa tem que ter uma esperança que vai voltar a trabalhar, que a coisa vai voltar ao normal. Não pode tirar a esperança de uma pessoa. Para aquele que está... Para nós que estamos aqui nós somos uma migalha no meio desse universo. Nós estamos bem, mas aqueles que estão sofrendo e sofrendo muito, você tem que dar uma perspectiva de quando é que isso acaba. Então, feita essa agenda mínima, você vai dimensionar o período do lockdown, da paralisação. Aí você dimensiona, aí você começa a programar a retomada, que tem que ser programada. Tem que ser programado. Se deixar, vamos retomar, dia tal, retoma, sem organização nenhuma, vai dar muita confusão, vai dar muita complicação. Na retomada, tem uma coisa que é fundamental. Vai precisar de dinheiro. Muito dinheiro. Mas muito dinheiro dinheiro não é dinheiro de carteira, não, é dinheiro mesmo, de verdade. Isso, estou autorizado a falar aqui. Conversei hoje com o ministro Paulo Guedes. Ele está absolutamente a par disso. E na mesma página. Ele está organizando as coisas, ele vai pôr mais de 600 bilhões de reais em circulação. Vai botar dinheiro grosso em cima disso, porque ele sabe que isso é necessário. Ele é um cara que... ele é um liberal, mas ele sabe muito bem, tem que dizer que o Friedman sempre dizia, porque já morreu, que em momentos de crise somos todos keynesianos. Então tem que botar dinheiro, vamos botar dinheiro, tem que botar dinheiro mesmo de verdade. 600 bilhões de reais, os 700 até que pode chegar, isso é muito próximo da economia que nós fizemos com a Previdência. Nós estamos falando de dinheiro que, vamos dizer aqui, você dá uma dimensão das coisas, nós estamos falando do dinheiro que se programou com a reforma da Previdência para 10 anos. Nós vamos botar essa economia agora. O ministro Paulo Guedes me autorizou a falar isso, que ele está fazendo, não é nenhuma novidade, mas ele está fazendo. As pessoas têm que sentir o seguinte: eu estou muito mal, mas eu não estou desamparado. Vai vir dinheiro, vão me ajudar, a economia vai retomar e vou ter emprego, porque a coisa ficou muito claro agora, nessa crise. Qual é a coisa mais importante para as pessoas? É emprego. Claro, saúde, educação, mas tem que dar emprego para as pessoas poderem trabalhar, para as pessoas poderem produzir. Está muito claro agora nessa crise. Eu acho que as pessoas estão conscientes disso. Então, vai ter retomada, vai ter dinheiro e vai ter emprego. Para ter emprego, não tem outra chance. O Brasil tem que voltar a crescer.
essa conscientização que eu tenho, a expectativa, a esperança que esteja na cabeça das pessoas. O Brasil tem que voltar a crescer. E aí isso precisa uma solidariedade de todos os poderes, né? Para que estejam juntos e tem que para que ajude esse crescimento, ajude a andar para frente desse negócio. E eu acho, né, que tem gente que está consciente disso e vai fazer aquilo que lhe cabe fazer. Eu fiquei muito satisfeito hoje de ouvir isso do ministro Paulo Guedes, tá? E que está alinhado com o presidente, está alinhado com que vai botar dinheiro no negócio. E não é pouco, é muito dinheiro. Está preocupado até com a produção. Eu tenho certeza que não vai faltar produto, que tem a produção. Eu disse, olha, ministro, eu acho que os empresários não vão faltar. Eles vão produzir, vão continuar produzindo, vai botar, e não vai, tendo oportunidade de trabalho, as pessoas vão trabalhar e vai ter produção. Então, é isso que nós temos que ter uma esperança, uma expectativa que as coisas vão acontecer. Agora, tem que ter um prazo para isso terminar. Senão as pessoas ficam desesperadas e aí nós corremos o risco de ter uma situação pior ainda com aqueles que estão desesperados. Mas me parece que está na cabeça das pessoas. Tem que organizar isso, tem que ter um fim. Tem que ter um fim, as pessoas têm que viabilizar esse fim e a vida vai voltar ao normal. É isso que eu penso, entendo, quer dizer, nesse momento, que eu acho que é fundamental. Brilhante, Abílio. Eu concordo muito com o que você falou, porque esse primeiro momento, de fato, é o momento da gente preservar a saúde e durante o isolamento, esse lockdown que a gente está fazendo, preparar uma infraestrutura robusta com esses hospitais de campanha, tentar trazer respirador. Tenho vários amigos, o Romeu, lá da DASA, junto com os amigos, montaram alguns leitos de UTI lá no Hospital do Fundão, no Rio de Janeiro. Eu estou vendo vários amigos se mobilizando. Amanhã a XP vai lançar um baita de um programa que eu não posso revelar agora, mas 11 da manhã a gente vai lançar um baita de um programa social para ajudar nessa crise, e todo mundo tem que se mobilizar. E esse ponto que você falou, Abílio, assim, tem que ter um prazo, tem que ter pelo menos uma ideia até onde você fica parado. Porque aquilo que você falou, eu sou muito próximo de alguns varejistas também, e aí, assim, alguns varejistas tomaram a decisão de fechar a loja, e não porque queriam, porque o cara tem loja de rua também, mas porque assim, os funcionários não querem vir trabalhar, estão desesperados, e não adianta eu abrir loja porque não vai ter demanda. Então, quando você dá um prazo, você dá meio que uma esperança, as pessoas, elas parece que até obedecem mais o período de isolamento, que é muito importante para a gente manter essa curva flat da disseminação do coronavírus. E concordo com você bastante, Abílio, porque assim, a bicicleta está andando, se ela cai no chão, é difícil levantar, você tem que dar muita grana mesmo, não é isso? Desculpe, só para fazer um complemento. O Guilherme, outro dia, falou, o XP falou, temos que ter um plano Marshall, como foi na Europa, de retomada pós-guerra. Pois, escuta, isso aí é dinheiro, tem que botar dinheiro de uma forma organizada para ter essa retomada. Então, estamos num período parado, programa, o que vamos fazer nesse período parado e vamos salvar o maior número possível de pessoas, de brasileiros. Agora, vamos programar a retomada, quer dizer, vamos botar dinheiro nisso para que as coisas aconteçam, quer dizer, é fundamental. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Desculpa, Furlan, mas é um conjunto de medidas em paralelo, né? A gente está nessa discussão de achar o equilíbrio entre economia e saúde, que acho que é o principal desafio, mas, ao mesmo tempo, não deixar de fazer medidas, né? E como você mesmo pontuou, Abílio, todos, tanto do governo quanto de todos que podem ajudar, né? Então, isso que é muito interessante. Bettina, deixa eu falar uma coisa só. Desculpe se eu estou falando demais, mas eu vou te falar uma coisa. Imagina. Todo mundo quer te escutar. Vamos fazer trade-off. A minha HP, minha maquininha, ela só soma e multiplica. Eu não comprei uma máquina com as 4 operações. Então, não tem que fazer trade-off, não tem saúde e economia. Está tudo junto. Nós temos que fazer as coisas, temos que cuidar das pessoas, temos que dar saúde para as pessoas, temos que dar o melhor para elas e temos que programar para que elas continuem vivendo. Então, não tem trade-off nesse um ou outro. Então, tem que fazer os dois. Desculpa. Paralelamente, né? Não tem um outro. Lógico, paralelamente. Perfeito. Henrique, você quer perguntar, Henrique? Queria só fazer um complemento à pergunta da Bettina. Primeiro, agradecer as palavras do Abílio, do Pedro e do Sami. E obrigado pelo convite, Furlan. Para nós, jovens, muitos de nós temos vocês como referência, né? Então, essa pergunta da Bettina é super pertinente para a gente
entender como que se mantém um time motivado, né, principalmente em momentos como esse que a gente não viveu. Mas complementando a pergunta da Bettina, eu queria entender, na prática, o que vocês têm feito, né, dado que a gente não tem ideia o quanto tempo vai durar essa crise, o que vocês têm feito, de fato, para ajudar a parte e a cadeia de fornecimento de parceiros de vocês, né? Acho que até comentaram um pouco, mas se puderem explorar um pouquinho mais esse ponto. E se vocês já têm algum plano de ação para uma possível retomada do mercado, né? Ontem a gente, no bate-papo com o Birman, ele comentou algumas frentes, achei super bacana. Acho que se vocês puderem comentar, acho que tem alguns fornecedores de vocês e parceiros que estão escutando a gente aqui agora, e eu acho que eles gostariam de escutar um pouquinho disso de vocês, quais são os planos, né, e ações que vocês têm tomado com os principais parceiros e fornecedores. Pedro e Sam, se quiserem começar, e aí depois passa a bola para o Abílio. Olha, eu gostaria que o Pedro e o Sam falassem, tal, porque eu não estou exatamente na cadeia de produção. Então, eu estou na Península, hoje nós temos nossas investidas, a Carrefour, BRF, a outras empresas, o Carrefour Global, estou sempre bem preocupado. Hoje mesmo falei bastante com a França, a situação lá não está melhor do que aqui. Também estão com problemas, eles estão vizinhos da Itália, estão mais próximo ainda de um epicentro do surto. Então, mas eles estão, o Pedro e o Sam estão mais na ponta da cadeia. Eu hoje já falei para as pessoas da Península, nessa altura, o que eu acho que os líderes têm que fazer? Fala a verdade. Não adianta enrolar. Fala a verdade tem que falar. Se é uma verdade, se é um não, tenta falar primeiro com um sim, mas depois fala um não, mas fala de verdade. Não esconde. Eu acho que a melhor coisa é não esconder. Falar aquilo que está dentro do teu coração, aquilo que você está pensando. Não esconde. Não esconde. Aí o time acredita em você e fica todo mundo junto. Desculpa, fale em você, vocês estão mais na posição. Aí. Começa, Pedro. Você que é um industrial. Olha, nós, acho que misturando um pouquinho as duas perguntas, primeiro, assim, pessoalmente, a gente tem procurado ficar muito próximo de toda a nossa cadeia, inclusive de todo o nosso contingente, todas as pessoas que trabalham na empresa. Nós temos um comitê de crise, de gestão de crise instalado, nós nos reunimos em diretoria, os principais executivos, todos os dias, e, na medida do possível, a gente tenta manter tranquilidade das pessoas, calma, e mantê-las o mais informadas possível. Isso dentro do nosso negócio. É importante que as pessoas mantenham-se motivadas ou mantenham-se calmas, e essa proximidade tem nos ajudado. Estendemos isso aos nossos fornecedores, né? Eu acho que esse assunto ele vem muito à tona no momento em que todos estão preocupados em honrar os seus compromissos. E se toda a cadeia vem pedindo prazos, o que a gente mais tem feito é se aproximar mais ainda dos nossos fornecedores. Eu falei no início, e ninguém sabe exatamente quanto tempo vai levar. A gente gostaria que fosse o menor tempo possível para que voltasse, mas nós suspendemos as nossas atividades, né? Colocamos a empresa em férias, estamos em férias coletivas por 3 semanas, mas entendemos como uma suspensão. Estamos conversando com toda a cadeia, inclusive a cadeia de fornecimento e com os nossos clientes, que é importante que, enquanto exista tantas incertezas, que a gente suspenda e não cancele os pedidos, não pare de honrar seus compromissos, continue negociando, porque a gente precisa, em algum momento, retomar, o quanto antes a gente conseguir melhor. Eu tenho me aproximado, toda a minha equipe tem se aproximado dos fornecedores. Nós estamos procurando adaptações e soluções. A gente sabe que não vai retornar exatamente como era há 2 semanas atrás. Então, estudando já o que o mercado vai precisar, o que os nossos clientes vão precisar, o que o consumidor, como é que vai ser o consumidor daqui para frente, no que diz respeito a sapato, que é o que a gente faz. Estamos muito próximos de todos. Acho que, como eu falei no início, também próximos das associações.
Acho importantíssimo que as associações conversem, a associação, a BLAC dos lojistas e a Bicalçados dos industriais de calçado tem conversado, e é importante que a gente acelere um pouco essas conversas e consiga também, com as medidas do governo, ter definições coletivas, né? Porque fica uma dúvida muito grande, a cadeia é muito grande. Mas nós temos nos aproximado bastante, conversado com todos, e o ideal seria que nós conseguíssemos manter os nossos compromissos entre toda a cadeia e se esforçar para ajudar entre toda a cadeia o máximo que a gente puder. Agora, o que o Abílio falou é o que eu acho que nos deixa sem dormir e nos deixa tenso, que são as incertezas, né? Como vão ser os próximos dias, como vão ser as próximas semanas, em que momento vamos ter a retomada. E cada dia que passa, muda, né? Eu tenho me apoiado muito na minha diretoria toda aqui, né? Tenho falado muito com a família, que é muito ativa, meu pai, meu irmão, trocando ideias o tempo inteiro, e ver o que a gente pode adaptar para frente. Mas podia dar assim, algo pessoal também, é muito de a gente ter calma e conseguir passar um pouco de tranquilidade para as pessoas, porque realmente tem muita dúvida no mercado, tem muita dúvida, inclusive interna na empresa, e as indefinições são o que não nos deixam dormir. Então, seria importante que existissem mais definições coletivas, e isso nos ajudaria bastante a disciplinar toda a cadeia. Tira do mudo aí, Henrique. Vou passar para o Sami. Obrigado, Pedro. Gostaria de escutar o Sami também. Obrigado. Obrigado, Galvani, pela pergunta aí. Eu até acabo sorrindo aqui, porque é sempre um pouco da mesma história quando você tem a família no negócio, né? Respondendo a primeira parte da pergunta, como é que a gente continua motivado ou não, graças a Deus o fundador da companhia, meu pai, com 85 anos de idade, trabalha todo dia de 9 às 6 e só fala de trabalho. Então, com esse exemplo, assim, é uma missão, você não tem como ficar ou não desmotivado, você vive para isso, né? Isso daqui é visceral a relação. Então, óbvio que a gente perde noite de sono, eu acho que eu nunca perdi tantas noites de sono por terceiros. A minha grande preocupação, eu não posso nem, eu fico ouvindo o Pedro falar, eu estou num momento completamente diferente de mercado. Nosso desafio é manter a operação rodando acima da capacidade, inclusive, por causa desse boom, mas eu perco sono pelos desempregados que eu estou vendo que isso vai acontecer. Isso está, como brasileiro, está doído. E, assim, eu tenho visto um Ministério da Saúde, uma Anvisa, sendo extremamente ágeis e eficientes nesse sentido, até é de dar os parabéns, várias ações sendo tomadas para evitar que o idoso vá mais vezes à farmácia do que precise, mas eu gostaria muito de ver o governo tentar soltar alguma coisa mais contundente e mais rápido para tranquilizar e evitar uma onda de desemprego que a gente está vendo acontecer. Toda hora que você conversa com alguém, você já 300 demissões ali, 200 demissões aqui. A gente precisa atacar isso de maneira frontal para que a gente evite o pior, evite esse desespero das pessoas sem saber o que vai acontecer. Passar para o pessoal internamente, de novo, eu estou num momento diferente de mercado, mas a gente está tranquilo em relação a isso. O que me angustia hoje a gente não tem uma definição de prazo, como o Abílio falou, e, ao mesmo tempo, uma ação mais contundente de preservar os empregos, uma atitude do governo nesse sentido. Agora, o Abílio falou um dado que, inclusive, o ministro Paulo Guedes o autorizou a dizer, e tem várias pessoas me perguntando aqui, Abílio, 600 bilhões de reais vão ser colocados na economia? É verdade, esse foi o número que o ministro Paulo Guedes passou, tá? Pode ser até um pouco mais, tá? Com as várias medidas que ele está arquitetando, que está estruturando de tomar. É muito dinheiro.
É muito dinheiro. Eu acho que isso demonstra, então, quer dizer, uma grande responsabilidade com os brasileiros e com este país. Tá? Com este país. Por quê? Porque precisa não apenas combater o vírus, combater essa doença, combater esse surto, tá? Acudir as pessoas, mas precisa dar chance para que as pessoas voltem a ter emprego, para que as pessoas voltem a viver melhor, para que esse país volte a crescer. Então, está tudo, entendo, quer dizer, no mesmo bolo. É o momento, então, que realmente dá um salto. Tá? É o momento de dar um salto. Esse foi o número que eu ouvi do Vinícius Paulo Guedes. Tem que ser firme na reação. Gente, tá maravilhoso o papo, mas eu tô caminhando aqui para o final. A gente tem um combinado de terminar isso aqui em 1 hora, mas hoje não dava para não escutar o tamanho de conteúdo que a gente tem aqui. É sempre muito bom escutar o Abílio. E eu queria jogar para vocês aí, começar com o Pedro e para o Sami, e óbvio, para terminar com o nosso grande ídolo aqui, Abílio Diniz, para fechar com chave de ouro esse bate-papo aqui. Já agradecer antecipadamente ao Henrique, meu sócio, a Betina, minha sócia também lá, que toca a parte de análise. Obrigado por vocês estarem aqui comigo. E passar para o Pedro Bartelli para fazer as considerações finais aí e uma mensagem para quem escuta a gente, se possível, de esperança aí, de como fazer. Pedro Bartelli, com a palavra, por favor. Bom, eu queria passar, assim, primeiro uma parte interna, depois acho que mais ampla, mas internamente nós estamos fazendo de tudo, nos mantemos muito ativos aqui, estudando e preparando uma retomada que garanta que a gente possa sofrer o menos possível impactos dessa crise, preservar os empregos. Estamos trabalhando muito, todos os dias, em prol de fazer com que a economia, o que a gente pode fazer dentro do nosso tamanho, que a gente possa fazer, possa continuar colaborando com isso, com as instituições, com todos os empresários que a gente pode, a cadeia toda, ter essa interação. Eu acho muito importante eu acho que a discussão principal hoje é empregos, realmente empregos, todas as medidas, sejam elas do governo, de incentivos, têm que vir para preservar os empregos. A gente sabe, a nossa indústria é uma indústria que emprega muito, a gente sabe o quanto é importante os empregos que nós geramos, e principalmente porque as nossas fábricas estão em lugares de interiores do Ceará, da Bahia, e sabemos as dificuldades dessas regiões e o quanto importante é você gerar os empregos para essas famílias e manter tudo isso. Eu acho que eu queria deixar aqui uma sugestão, pode ser um pouco precipitada, pode estar muito no início, pode faltar um tempo ainda para essa retomada, mas acho que eu puxo um pouco de brasa para minha sardinha, para todos nós aqui brasileiros, mas eu acho que, além de tudo que a gente vai fazer e manter as empresas, eu acho que é o momento dos brasileiros olharem para as empresas que são as que mais investem no Brasil, para os empresários brasileiros, para o produto nacional. Eu acho que se a gente começar a dar mais importância e privilégio para o produto nacional, a gente vai ajudar muito com que se mantenha toda essa cadeia. O Brasil é um país que não está rico, mas é um país muito rico, um país que tem tudo para produzir diversos itens, bens, tênis, como a gente produz. E acho que se a gente privilegiar os negócios nacionais, a gente já ajuda bastante nessa retomada. Eu sou otimista, estou tentando passar a maior calma possível para todos e estou me preparando. Quero ver se, quanto antes, a gente consegue retomar e que os danos sejam os menores possíveis. Obrigado, Pedro. Sami. Começar também na parte interna. Você tem, pelo histórico que a gente tem aqui, a gente sempre saiu melhor das crises do que a gente entrou. E aí, nesse momento, acho que todo mundo faz um dever de casa adicional, encontrando as oportunidades de maximizar a eficiência financeira, operacional da companhia. Então, isso também me traz bastante estímulo. Tenho trabalhado muito, e aí, compartilhando um pouco do que a gente ouviu a respeito da Itália, a
parte de RH é fundamental com os funcionários nesse momento, né? A gente precisa estar em contato com eles o tempo todo, principalmente aqueles que estão indo nas nossas operações para acalmar o pessoal, falar com as suas famílias, ter quase que um aconselhamento contínuo. Isso é muito importante. Eu queria, de novo, agradecer todo o trabalho que o pessoal que está indo representar o Brasil nas lojas e nos centros de distribuição. Inclusive, amanhã está sendo organizado pela Abrafarma palmas para todo mundo que está indo ou trabalhar no supermercado ou especificamente nas farmácias, porque a gente está viabilizando saúde. Então, internamente, acho que é um momento em que a gente continua trabalhando. Eu tenho um conselho de administração que me ajuda bastante nesse momento, e a gente tem também um comitê de crise, é óbvio. Agora, falando em relação ao futuro, né, uma coisa que me deixa um pouco mais tranquilo, Furla, é que a gente tem o resto do mundo na mesma situação. Então, antigamente, a gente estava sempre se desculpando porque gastava mais do que precisava, porque gastava mal, e hoje não, né? Basta olhar para as outras economias. A gente está vendo países que vão investir 6% do PIB para tirar o país dessa crise. Então, acho que o Brasil, no mínimo, tem um baita benchmark para estar fazendo. A gente tem uma equipe econômica que é bastante capacitada. Acho que, óbvio, está sendo atacado em paralelo, está se dando uma preferência nesse momento à saúde, faz todo sentido. Mas eu tenho fé que essa equipe, mesmo por conta de todos os exemplos que a gente tem no resto do mundo, vai conseguir entrar do jeito que precisa, com a força que precisa, para recuperar o Brasil o mais rápido possível. Abílio Diniz, você podia agora encerrar esse bate-papo, que a gente teve mais de 10 mil pessoas conectadas simultaneamente aqui, Abílio, Pedro, Sami, Henrique e Bettina, e eu penso que a gente contribuiu muito para a discussão e vai deixar aqui muito aprendizado. Como eu sempre gosto de escutar bastante, Abílio, eu queria que você desse a última palavra aqui para a gente encerrar com chave de ouro esse bate-papo. O tempo que você quiser, Abílio. Olha, passa sempre para mim a responsabilidade, né? De fechar, fazer alguma coisa, tudo bem. Quero agradecer a Bettina também, o Henrique, enfim, e a você, Rafael. A gente já se fala há muito tempo, né? E realmente vocês da XP estão fazendo um trabalho muito importante de falar com pessoas e colocar isso, entende? Quer dizer, online, para que as pessoas todas possam participar. Acho isso muito legal, acho isso importante. Quero a Deus que eu tenha conseguido passar alguma mensagem para as pessoas todas que estão ouvindo, que estão nos vendo. Não quero passar uma mensagem de excessivo otimismo, entende? Mas eu quero passar uma mensagem de esperança, né? De esperança, né? De certeza, todas as crises um dia acabam, essa vai acabar, essa certeza a gente pode ter, e que vamos sair, minha esperança é que vamos sair melhor do que entramos, inclusive na solidariedade entre as pessoas. Esse número que eu falei de 600 bilhões de reais parece astronômico, mas é evidente que é um conjunto de medidas, tá? Usando os bancos, usando os bancos públicos, os bancos privados também, usando compulsórios, uma série de medidas que vão ser tomadas e que vão injetar na economia 600 bilhões de reais, o que é muita coisa, e que vai fazer com que haja realmente uma retomada. Retomada que nós estamos precisando, mesmo sem essa crise, nós já precisamos de uma retomada. Quem sabe agora nós vamos sair muito mais fortes, realmente essa retomada vai acontecer para todos. Uma coisa que eu queria passar, então, deixar uma mensagem para todos também, e que é um pouco o meu jeito, minha forma de ser. Eu tenho uma espiritualidade muito forte, muito firme, eu sei que você também tem, Rafa. E nesse momento, uma das coisas que eu mais faço é pedir a Deus que nos ajude, não apenas a mim e minha família, mas a que ajude a todos nós, entendeu? E principalmente as pessoas que estão numa situação mais difícil. Eu peço muita coisa a Deus. Quando eu peço, então, eu pergunto primeiro assim para mim mesmo, é justo o que eu estou pedindo? Segundo, eu já fiz a minha parte? Eu acho que é justo o que eu estou pedindo, eu estou pedindo para ajudar as pessoas, ajudar o Brasil nessa hora. Eu acho que também a gente está fazendo a nossa parte, nós todos estamos fazendo, todos que estão aqui estão fazendo a sua parte, né? Até por aqueles que não têm muita condição de fazer, né? Então, eu acho que dá para pedir a Deus que nos ajude. Eu comecei agora, nesse domingo,
um programa espiritual, comecei colocando nas minhas redes sociais um programa espiritual que eu faço desde o primeiro domingo do ano de 2000. Né? São 63 dias, 63 mensagens, eu termino um, começa outro já em seguida. Eu comecei colocando na minha rede nesse domingo a primeira mensagem, todo dia tem uma mensagem, é sempre uma mensagem para que a gente pondere, para que a gente pense, para que a gente saia mais forte para começar o dia. Eu faço isso de manhã para começar o dia. Eu recomendo muito, para aqueles que acreditam nisso, a gente se voltar um pouco para o lado espiritual e para a gente cultivar muito o amor. O amor pelas pessoas que estão próximas da gente, o amor pelas outras pessoas, o amor pelas pessoas que estão sofrendo, e procurar ajudar. Amor e carinho para todos aqueles que a gente puder dar, eu acho que nos ajuda bastante nesse momento difícil. E passar aqui a minha convicção, a minha certeza. Vai passar, e agora a minha esperança, nós vamos sair mais fortes. Quando passar, nós vamos sair mais fortes. Esse eu queria deixar para você. Te agradeço o Pedro aí, o Sami, tá? Acho que falei demais, desculpe, às vezes o entusiasmo, eu tomei um pouco mais de tempo. Obrigado. E a frase, como é que é? Não há mal que dure... Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Ou então, colocando pelo inverso, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. Tá? Com essa frase, então, do nosso amigo Abílio Diniz, eu agradeço o Sami, Pedro, Henrique e Betina. Pessoal, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. A gente volta aqui às 9 da noite para falar de gestão de crise, Abílio. Gestão de crise a gente vai estar com Pedro Parente, Paulo Artung, e vamos estar também com o Pedro Parente, Paulo Artung, José Galó, da Renner, e com o Chap lá do Sírio Libanês, para poder fazer mais um bate-papo às 9 da noite. Obrigado a todos. A gente está fazendo isso aqui por vocês, para dar um conteúdo. Nesse momento está todo mundo em casa, pensando o que fazer, e eu agradeço muito esses palestrantes que estão aqui, nossos amigos, que a gente está fazendo isso por vocês. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Obrigada, pessoal. Muito obrigada a todo mundo. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau. Obrigada, boa noite. Até.